A lição da escola sabatina é quinta-feira, dia 13 de março. Ela fala sobre a necessidade do ser humano, né, de ter apoio em outro ser humano. Quando Cristo estava no Getsêmani, com aquele sofrimento, e ele sentiu a necessidade, né, de buscar apoio em outro ser humano. E assim no caso de uma pessoa que perdeu um ente querido, né? E todas as demais pessoas, uma pessoa, por exemplo, quando está doente, no hospital, a gente sempre busca um apoio humano, né? A gente sempre procura buscar um apoio humano. Só que eu, assim, durante toda a minha vida que eu conheço, antes de conhecer a Cristo, né? E depois de conhecer a Cristo, eu percebo que eu só busquei apoio humano, eu busquei apoio humano quando eu estava alisando o pecado. Só quando eu aliso o pecado. E você vê que Cristo também naquele momento ali, ele não alisava o pecado, mas ele carregava o pecado da humanidade toda. É por isso que ele buscou apoio. Porque quando você está cheio do Espírito, você está com a vida espiritual perfeita em Cristo, quando você se sente completo em Espírito, você não tem necessidade de apoio humano nenhum. Você não tem. O que você tem é uma alegria no coração imensa que você quer dividir com todo mundo. Você quer dividir aquela alegria, sabe? Você quer transbordar aquela alegria para todo mundo. Você quer ver pessoas, você quer viajar, você quer passear, você quer pregar sobre Deus. Você fica tão alegre, tão pleno, tão perfeito, que você quer dividir a sua alegria, sabe? E quer passear, ver a natureza, você quer, tipo assim, você quer sair daquele local que você está, você quer andar pelo mundo, porque a alegria é intensa, entende? Quando você está sempre conectado a Cristo, você tem uma pureza de coração tão grande que você quer transbordar isso para tudo quanto é lugar. Viajando, passeando, pregando, sabe? É isso que eu sinto quando eu estou lotado do Espírito, entende? Agora, quando eu estou alisando o pecado e não conheço o pecado muitas vezes eu não conheço o pecado que eu estou alisando, né? Porque a gente ainda não percebeu aquilo que a gente está fazendo. Aí geralmente eu fui parar em hospitais várias vezes, né? Porque eu nunca soube conversar muito. Eu não sei conversar. Na verdade, eu não sei conversar. Eu não sou como a maioria das pessoas que chega perto de uma outra pessoa, né? E olha de cima e baixo, assim, observando a pessoa, analisando a pessoa, para poder falar determinadas coisas. Não, eu sou espontâneo, eu chego conversando com todo mundo, eu falo qualquer coisa, entendeu? Eu não fico observando o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Eu não tenho dom nenhum para falar. Por isso que eu sofri muito, entendeu? Porque a minha arrogância, a minha prepotência e a minha simplicidade também ao falar, porque eu falo de maneira simples. Eu falo rasgado que eu tenho que falar, não tem dó de ninguém, não tem compaixão de ninguém na hora de falar. Se eu tiver falar a verdade na sua cara, eu falo, entendeu? Então, eu pequei muito por isso, né? E por pecar muito por isso, muitas vezes eu fui parar no hospital, porque com o movimento adventista mesmo, quando eu ia falar lá nas lições, né, muitas vezes eu fui falar, eles falavam coisas que não estavam na escritura, muitas, centenas de vezes falavam. E eu falava, gente, não é assim, a escritura está assim, assim, assim. Eu começava com carinho. Gente, eu explicava com carinho. Mas aí, você pega 5% ou 7% das pessoas podres, né? Que não tem Deus no coração, são aqueles que querem mandar e manipular na casa de Deus, entendeu? Então, esses 7% partia para cima da gente com um moralismo verbal, você entendeu? E eu, em vez de ficar quieto, eu não fico quieto, não. Eu rebatia. Eles falavam de lá, eu rebatia de cá. Eles falavam de lá, eu rebatia de cá. Então, então isso trazia uma confusão dentro
dentro do movimento, entendeu? E Deus não quer confusão, né? Quando eu estava bem em espírito, eu não sofria nada, não tinha problema nenhum, porque eu falei pela boca de Cristo, né? O que saiu da minha boca saiu no tom de Cristo, na maneira de Cristo falar, entendeu? Saiu tudo normal, então eu não sofria nada. Mas quando eu não adorava e ia pro movimento, pro templo, né? Quando eu ia pro templo, aí o que acontecia? Eu falava sem estar em espírito, com conhecimento espiritual, mas sem estar em espírito. E aí eu pegava e falava e as pessoas rebatiam e dava aquela confusão. Aí nesse momento, com o passar dos tempos, né? Que tudo é proporcional, é dia e quantidade de pecado, vai aumentando e tal. Aí eu ficava doente, fiquei várias vezes doente, fui para o hospital, né? Então nessas vezes que eu estava lá no hospital, porque ainda não tinha conhecido o meu pecado, eu desejava o apoio de alguém. Eu desejava o apoio de uma pessoa conversando comigo, minha esposa está lá, entendeu? Eu desejava o apoio de uma enfermeira, um enfermeiro, ser mais atencioso comigo. Eu sempre desejava esse apoio, você entende? Mas lá no hospital eu começava a perguntar o que eu tinha feito, o que eu estava fazendo, eu ficava perguntando o tempo todo o que eu estava fazendo, ficava perguntando a Deus, conversando com Deus, aí Deus deixa a gente passar aquele momento, pra gente, porque se ele não deixar, a gente faz de novo rapidinho, a mesma coisa de novo. Então quando aquele momento ali, de você passar aqueles dias ali no hospital, hospitalizado, alguma coisa, é o momento de você, sabe, sofrer um pouquinho e falar assim, não, eu vou pensar 10 vezes antes de fazer isso de novo, entendeu? Então, quando eu ia ali, ficava ali 2, 3, 4, 5 dias hospitalizado por causa de pecado meu, eu ficava perguntando a Cristo, o que eu fiz? Aí lá para os 5º dia, né, o 4º dia, ele me ensinava o que eu tinha feito. Aí eu falava com ele, falava assim, pai, então tá bom, eu vou com a tua ajuda, com o teu espírito, eu vou melhorar, entendeu? Aí eu consegui, porque eu sou muito difícil, sou muito prepotente, muito arrogante, entendeu? Então eu pegava e confessava a ele, né? E pedia a ajuda dele para melhorar e prometia a ele que eu ia melhorar, né? Com a ajuda dele, com a ajuda do Espírito dele. E aí, quando eu falava isso, não passava meia hora, 2 horas, eu estava recebendo alta do hospital. Com meia hora, 2 horas, eu estava chegando no médico, sabezinho lá, fazia o último exame, de uma hora para outra eu melhorava. Eu melhorava de uma hora para outra. Então, tudo é relacionado com o pecado. Tudo é relacionado com a luz e com as trevas. Quando a gente pede apoio a uma pessoa, é porque você já está nas trevas. Como Cristo, ele não é que ele estava nas trevas, mas ele estava carregando a treva do mundo inteiro. Por isso que ele pediu apoio. Entende? Porque uma pessoa em espírito, ele transborda em apoio. Ele dá apoio para milhões. Ele não precisa de apoio. Ele dá apoio para milhões. Eu podia falar mais sobre esse assunto aqui, mas tudo é muito difícil para o povo adventista, porque é como o próprio Deus disse, né, que nós somos Laodiceia, né, o povo morno, né? Então tudo é muito difícil para o povo adventista aceitar, mas tudo está relacionado com o pecado, tudo. Até quando a pessoa morre, né, que isso eu posso depois falar outra hora, até quando a pessoa morre, quando você chora por aquela pessoa que morreu, isso é um ato egoísmo. É um ato egoísmo da carne chorar pela pessoa que morreu. Porque se você fosse realmente uma pessoa cristã, perfeita em Cristo Jesus, você ficava feliz porque ela está descansando para um mundo muito melhor do que para o nosso. Beleza? Depois eu completo mais sobre esse assunto.